guarde para mais um aprendizado, né? Nós estamos na questão da justiça divina, no item 22, né? Nós vamos fazer a nossa reflexão da noite hoje. E Allan Kardec nos traz, né, a seguinte questão. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ela perdoa não é exonerado enquanto não cumprir essas condições. Sujeita-se às consequências de suas faltas. Com misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Nós estamos comentando muito sobre essa questão, né? Nós estamos estudando Paulo, né, na questão do arrependimento, desse processo de expiação, né? E o próximo estágio, né, que Paulo vai mostrar para todos nós, que é a reparação de seus erros, né? Ele ainda não deu início a essa etapa. Eu achei muito interessante estar fazendo que muitas vezes as pessoas confundem muito, né, esses três estágios que nós passamos por ele. Muitos de nós que estamos aqui reencarnados, nós estamos ainda em processo de expiação, fazendo os reajustes necessários do nosso caminhar, né? E alguns já estão no processo de reparação mesmo, né? Através do trabalho, da dedicação ao próximo, dos trabalhos de caridade, né? Corrigindo, né, caminhos que, porventura, ele tenha perturbado, recebendo os inimigos como filhos e, e outras condições de parentesco, né, para que ele possa fazer a efetiva reparação. Tem uma notinha aqui que vale a pena a gente conferir, né? Sempre é difícil acertar o alvo aqui, mas só um minutinho. Chegou. Como a lei natural, que ele está citando aqui a lei natural, aquilo que nós aprendemos no livro dos Espíritos, né? Quando a gente estuda a lei de conservação, a lei de amor, de justiça, amor e caridade, etc., etc., que nós estudamos no livro dos Espíritos, as 10 leis, né? Como a lei natural catalisa pela regularidade dos fenômenos, a imperfeição e o sofrimento moral inerente a ela só podem ser superados pelo ato consciente da vontade, pelo esforço sincero e pelo retorno do bem. Então, toda mudança que nós vamos fazer em nossa vida é uma decisão de fórum íntimo. Ninguém consegue impor ao outro a mudança de atitude. Assim, o estado de imperfeição é temporário, enquanto o caminho para o bem e a conquista da felicidade suprema são uma destinação absoluta. O que o autor desse comentário está dizendo para nós é o seguinte: a evolução, a perfeição é um destino de todos nós. O tempo que nós vamos levar para isso que depende da nossa vontade e do nosso esforço, né? Opa! Alguma pergunta até aqui? Muito interessante isso. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. É muito importante a gente guardar isso, né? Não se vai galgar patamares mais elevados de evolução sem passar pelo processo que aqui é colocado, né? Do arrependimento, da expiação e da reparação. Quer dizer, todo culpado que é perdoado pela misericórdia divina não é exonerado, né, de cumprir essas condições, né, de seguir esse caminho, né? Então, isso é ponto muito claro na doutrina espírita, né? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Está clarinho? O Genivaldo, você quer fazer... Agora eu vou entrar em Emmanuel, né? Não sei se você gostaria de... O item 69. É uma mensagem muito interessante. Opa, só um segundo, pessoal.
É interessante que a gente sempre pensa assim, que como se Deus estivesse aguardando o arrependimento, né, impondo alguma coisa assim, mas na verdade é uma coisa física, ligada às leis da física. Se eu não conseguir ter arrependimento, eu fico vinculado àquilo que eu fiz, não é? Eu acho que aquilo que eu fiz está certo, está dentro do meu direito, da minha razão, etc. E possivelmente eu voltaria a fazê-lo, não é? Então, eu não vou modificar meu procedimento. Então, o perdão, ele está diretamente ligado com essa questão de querer modificar-se, tá? A partir do momento que eu me arrependo, então é como se eu fizesse um contrato aí de não mais repetir. Mas acabou? Está resolvido? Não. Eu vou ter que refazer o que de errado eu fiz, né? Eu vou ter que reacertar com as pessoas que eu errei, enfim, né? O primeiro passo é o arrependimento. O segundo é o trabalho de refazer, né? De reconduzir, né? E dá para começar na própria encarnação, né? A gente viu o exemplo de Paulo aí, né? É isso aí. Então, vamos colocar aqui o texto, né? Justiça divina. É bom, ajuda, que a minha garganta já está falhando. Então vamos lá. O Genivaldo comenta para nós, né, que esse texto ele é bem danadinho. Espíritos transviados. Agarrou de novo, meu pai. A mineirista a gente não larga ela, né? Reunião pública de 30/10/61. Caminham desfalecentes, embuçados na sombra, ainda que o sol resplenda em torno. Sonâmbulos das paixões, em que se desregravam. São cativos dos seus próprios reflexos dominantes. Ai, meu pai. Agarrando. Por mais que se lhes atraia a atenção para as esferas sublimes, encasulam-se nos interesses inferiores, encarcerando na terra as antenas da alma. Aferrolhavam o coração no recinto estreito de burras preciosas e sentem-se no esquife como quem se refestela em poltrona de ouro. Empenhavam as forças a tiranizarem multidões indefesas, manejando o verbo fácil, e deitam oratória fulgente no barranco em que se lhes guardam os restos, qual se ocupassem os primeiros lugares em tribuna de honra. Aniquilavam recursos, plasmando imagens viciosas em nome do sentimento e escrevem ou gesticulam na solidão, supondo transmitir emoções enfermiças a legiões de admiradores imaginários. Aprisionavam a mente no egoísmo feroz e tornam a paisagem doméstica à maneira de loucos, envolvendo os entes queridos em fluidos tentaculares. Hipotecavam energias aos prazeres sensuais e choram, agressivos, na clausura da cova, disputando com os vermes a posse do corpo transformado em ruínas. Empregavam as horas e laqueando a si mesmos, e vagueiam errantes, hipnotizados por inteligências corrompidas,
com os quais se conjugam em delitos nas trevas. Não acredites, porém, sejam eles doentes sem esperança. O Criador não quer escravos na criação. Todos somos livres para escolher os nossos caminhos. Por isso, quase sempre, em sucessivas reencarnações, gastamos séculos no mal, a fim de entender o bem. E se a lei te permite conhecer o suplício das consciências transviadas para lá do sepulcro, é para que trabalhes em teu próprio favor. Corrige em ti mesmo tudo aquilo que censuras nos outros. Clareia-te por dentro, aprimora-te e serve. Enquanto no corpo físico desfrutas o poder de controlar o pensamento, aparentando o que deve ser. No entanto, após a morte, eis que a vida é a verdade, mostrando-te como és. Pois não. Espíritos transviados, né? Isso mesmo, espíritos transviados. E aí, Gê, quer dar uma força para nós? Vamos lá, vamos ler humildinho. Vamos lá. Espíritos transviados, né? É o título. O Emmanuel começa a fazer aqui uma descrição, né, dos irmãos nossos aí, quando estão nesse dos caminhos, né? Quando a gente vê as descrições de André Luiz, nos livros em que ele narra, né, as situações no plano espiritual, a gente vê claramente aqui, né? As pessoas caminham desfalecentes, esses espíritos, né, embolsados na sombra, ainda que o sol resplenda em torno. A formação de pensamento, de sofrimento, né, essa projeção, é que cria as chamadas regiões umbralinas, né? E geralmente é interessante, só a gente vê quem está num processo de depressão, a pessoa não quer se enfurnar, o termo é esse mesmo, quer se fechar, não é? E a primeira coisa que o médico recomenda, faz caminhada no sol. Por quê? Porque isso faz estimular, né, o físico, e por tabela, faz estimular as nossas células no perispírito. Mas enquanto a gente está ainda nesse caminho, desse caminho, a gente fica andando como sonâmbulos, né? Em lugares aí de sombra, de sonâmbulos das paixões em que se desregravam, são cativos de seus próprios reflexos dominantes. Fica num contínuo, né? A gente vê as pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos, eles ficam repetindo a mesma coisa, a mesma história, né? Porque não conseguem se desligar daquilo, né? E esses nossos irmãos em sofrimento também da mesma forma, né? Eles ficam ligados nas paixões, naquelas ideias, naquelas coisas que tanto se ligaram na Terra e agora se torna um tormento, né? Eles são cativos dos próprios reflexos dominantes. A gente sempre pensa, tem lá os seres do mal, né, prendendo e tal. Não, a pessoa que se prende, né, que a partir do momento que muda o pensamento e deseja sair, imediatamente ele consegue ser ajudado. Caminham desfalecentes, embuçados na sombra. Desculpa, esse pedacinho a gente viu. Então, são os próprios reflexos dominantes, né, que nos prendem. A gente não precisa ficar jogando a culpa nos outros, né, ou nos espíritos do mal, né. Por mais que se lhes atraia a atenção para as esferas sublimes,
encasulam-se nos interesses inferiores, encarcerados na Terra, encarcerando na Terra as antenas da alma. Olha que coisa fantástica que o Emmanuel coloca aqui, né? Que a gente tem as antenas da nossa alma, né? Que é o nosso centro coronário, que são as nossas ligações aí com o alto, e a gente encarcera no lugar mais baixo, no patamar mais sórdido que existe, né? Mas intimamente a gente tem o apelo do bem, né? Só que o impulso de quem está em sofrimento é continuar no sofrimento, né? Aferrolham seu coração no recinto estreito de burras preciosas e sente-se no esquife como quem se refastela em poltrona de ouro, né? O André Luiz fala de diversos personagens assim, né? Sentados em barris de moeda, de dinheiro, naquele para que ninguém tome, ninguém roube, né? Fica preso naquilo, né? Empenhavam-se as forças a tiranizarem multidões indefesas, manejando o verbo fácil, e deitam oratória fungente no barranco em que se lhe guardam os restos, quais se ocupassem os primeiros lugares em tribunas de honra. Então, esses oradores aí que a gente conhece no mundo da política, principalmente, né? São capazes de magnetizar multidões, que são adorados, né? Parece isso, gente, mas que pode um fanatismo desse jeito, né? É que pode o cara ter esse magnetismo, manter isso, né? O que vai acontecer com um camarada desse? A hora que ele morrer, ele vai ficar preso lá, se achando tal ainda, né? Fazendo aí discursos e se colocando numa posição de destaque, né? Que vai perder aqui com certeza, né? Que tudo passa, né? Aniquilavam recursos, plasmando imagens viciosas em nome do sentimento. E escrevem ou gesticulam na solidão, supondo transmitir emoções enfermiças a legiões de admiradores imaginários. É muito interessante, a gente vê isso muito no mundo da arte, né? Alguns artistas até que se matam, né? Quando eles não conseguem mais ficar seu centro da onda, né? O centro dos comentários, eles vão caindo no esquecimento, no ostracismo, e para isso é terrível, né? Precisam se manter nesse modismo, né, que a gente vê, né? E que tudo acaba, né? O camarada faleceu um mês depois, poucas, e principalmente quando é alguém que ocupa uma posição de ilusões, né? De materialismo, ilusões, modismos, porque são tão significantes, né? Que facilmente são repostos por outros, né? Tem uma multidão aí de lugares comuns, né? E aí, quando eles caem no plano espiritual, eles se acham ainda sentem a necessidade, né, disso tudo. Aprisionavam a mente no egoísmo feroz e tornam a paisagem doméstica a maneira de loucos, envolvendo os entes queridos em fluidos tentaculares. A pessoa não se desliga da casa, né, que era dele, das coisas, né? E tem várias... São Fausto mesmo falava de diversas casas, né? Ele passava aqui em Paulínia, o Jimirim, e ele falava, olha, né, fulano está preso ainda aí e tal, né? Porque é dele, ele está preso naquilo ainda, né? Hipotecavam energias aos prazeres sensuais e choram agressivos na clausura da cova,
disputando com os vermes a posse do corpo transformado em ruínas. As pessoas que vivem dentro daquele de cultuam, né, a sensualidade, os prazeres, né, a coisa da matéria, né, e ficam presos nisso. Aí acompanha todo os corpos que se decompõem e tudo mais, mas não se conseguem se encilhar disso, né? É um sofrimento terrível. Empregavam as horas ilaqueando a si mesmos, e vagueiam errantes, hipnotizados por inteligências corrompidas, com as quais se conjugam em delitos nas trevas. Os afins se atraem, né? Pela lei do padrão vibratório, a gente vai ficar exatamente onde o nosso padrão vibratório vai nos atrair, vai nos colocar, e teremos outros companheiros no mesmo padrão, né? É uma coisa assim, está dentro da física, está dentro da questão de atração e repulsão, né? Não é Deus que castigou, que colocou lá, não, né? Nós que nos atraímos. E ficam lá consorciados, né, nesses lugares de sofrimento. Não acredites, porém, sejam eles doenças sem esperança, né? Olha, depois de tanto quadro terrível aí, né? A gente vê aí um alívio, né? O Criador não quer escravos na criação. Deus não nos criou para sermos infelizes ou para sofrer, né? Todos somos livres para escolher os nossos caminhos. Está nas nossas mãos a gente escolher o caminho correto, o caminho da felicidade, né? Por isso, quase sempre, em sucessivas reencarnações, gastamos séculos no mal a fim de entender o bem, né? Está escolhendo o caminho da dor, então a gente vai experimentar séculos do mal, séculos de dor, para a gente entender, compreender o bem. E se a lei te permite conhecer o suplício das consciências transviadas para lá do sepulcro, é para que trabalhes em teu próprio favor. Às vezes a gente lê os livros do André Luiz e tal, né? Nossa, parece que o André Luiz está querendo tocar pavor na galera, né? Não é esse o objetivo, não é? Mas se eu leio que existem lugares assim, né, de tormento, de sofrimento, eu vou, no mínimo, se eu tiver bom senso, começar a tentar melhorar para eu não passar por isso, não é? A gente aprende muito com os erros dos outros, não é? A gente precisa errar para ver que é errado, né? Basta a gente muitas vezes aprender com os outros. Corrige em ti mesmo tudo aquilo que censura nos outros. A gente tem o olho sempre no externo, né? E a gente esquece de olhar para a gente mesmo, né? Clareia-te por dentro, fazer conhecer-se, né? Ver as nossas dificuldades e trabalhar os nossos erros, né? Aprimora-te e serve. Procurar, quando a gente perceber os nossos erros, a gente procurar achar um projeto aí de como ir eliminando cada um deles, né? E trabalhando, né? Servindo. Enquanto no corpo físico desfrutas o poder de controlar o pensamento, aparentando o que deve ser, no entanto, após a morte, eis que a vida é a verdade, mostrando como que tu és. Aqui a gente põe muitas máscaras sociais, né? A gente consegue passar aí, muitas vezes, uma imagem de uma pessoa boa, de uma pessoa fraterna, não é? Quando na intimidade não somos nada disso. E quando a gente vai para o pós-morte, um espírito não esconde de outro espírito, né? A gente é tal como a gente é, não é? Aí a gente vai se despojar das máscaras sociais. É isso aí. Uma pergunta aí, pessoal? Alguma colocação? Tranquilo? Esses temas da justiça divina, né? Ela mexe muito com a gente, traz alguns quadros mais difíceis, mas são alertas, né?
E o caminho sempre, né, Emmanuel sempre tem esse cuidado de fechar, né, nos mostrando o caminho para que a gente possa evitar todos esses enganos, né? E esse livro, O Céu e o Inferno, ele é dividido em duas partes, né? Uma parte onde que traz esse conhecimento das leis divinas, dos processos, né? Onde a gente percebe claramente a misericórdia de Deus e tudo, e depois ele tem a segunda parte, que ele vai trazer a experiência dos espíritos felizes, dos infelizes, dos medianos, né? Então é muito interessante, porque vamos dizer assim, é um processo da gente se fortalecer nessa busca da nossa transformação moral, né, que é o objetivo de todos nós, né? E também nesse livro tem uma outra lição relativa a esse item 22, que é a 79, compaixão e justiça. Compaixão e Justiça, reunião pública de 4 de dezembro de 1961. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas, se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar às trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene, mas se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo pasto à imundície. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cure as doenças nessa ou naquela circunstância difícil. Mas, se recusas o medicamento, continuarás sofrendo desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros. Mas se ateias fogo na própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para cultivo e defesa da gleba, mas se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13, no Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e o orai, e sim começa com ampla objetividade pelo imperativo categórico: olhai. Compaixão e justiça. É muito interessante a gente estar tendo essa oportunidade de estudar essas mensagens de Emmanuel, né? Junto com as leis de justiça divina,
Porque a misericórdia de Deus está sempre presente nas nossas vidas, né? E a justiça também. Que a lei é de justiça, amor e caridade. Mas nós precisamos entender isso, que não há modificação em nossas vidas sem um esforço, né? Então, Emmanuel é bem assim interessante, né? O amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A escola está aí, né? Os livros espíritas estão aí, os nossos encontros de estudos estão aí, as palestras no domingo, o YouTube com várias coisas boas também está aí. Agora, quem vai fazer o trabalho de sair da ignorância, cabe a gente, né? Então, esse é um ponto muito importante que Kardec coloca, Emmanuel coloca para a gente, né? A divina presciência, né? Quer dizer, você fazer a previsão do futuro, né? Estabelece regras e meios para a higiene, quer dizer, não fala assim, faça isso para evitar que você tenha cárie, que você tenha isso, você tenha aquilo, né? Higiene corporal, tudo isso. E nós aprendemos também sobre higiene espiritual, né? O evangelho no lar, né? O hábito da oração. Não oração, vamos dizer assim, de rotina, mas a oração feita com coração, né? Como aquela que Paulo fez pedindo ajuda, né? Aquele momento de dúvida de como conduzir-se diante dos trabalhos do Evangelho Redivivo, né? Cristianismo Redivivo, e aí ele tem a presença de Estevão, que orienta, quer dizer, toda vez que nós tivermos dúvida do caminho a seguir, a higiene espiritual nos pede, né? Façamos da oração um meio da gente obter a orientação, da gente obter um caminho, né? Se a gente não fizer isso, a gente vai albergar no próprio corpo, larga o pasto à imundície, como também na alma, né? À medida que a gente não tiver esse cuidado. Algum comentário, pessoal? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Genivaldo? A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cura as doenças, nessa ou naquela circunstância difícil. Mas se recusa o medicamento, continuará sofrendo desequilíbrio. O Evangelho tem um monte de medicamento para nós, né? Um monte de bastante orientação de como nos conduzir, né? Dentro dos ensinos de Jesus. Mas se a gente não colocar em prática, fica só as palavras soltas, né? Fica só intelectualismo, né? O Evangelho e os ensinos de Jesus são para serem vividos. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores, encoraja a educação dos bombeiros, mas se ateias fogo na própria casa, padecerá de imediato os resultados do incêndio. Ou seja, se você sabe disso tudo, mas você não pratica, né? Então, a gente vai sentir os resultados, né, da falta de prática, né, dos ensinos de Jesus em nossas vidas. A providência vigilante suscita a formação de recursos para cultivo e defesa da gleba. Mas se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Igual eu com o meu jardim aqui, nesses dias, não estou podendo mexer nele, é mato para todo lado, não pode reclamar, né? Tem que pedir ajuda. E vamos fazê-lo. Deus dá a semente, mas pede o serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Nós estamos falando, né? Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Guardando compaixão sem trabalho, sem esforço, sem arrependimento, sem expiação, sem reparação, né? Não tem como, né? Anota os fenômenos da existência e reconhecerá que a vida te concede guias e explicadores, quer dizer, nós sempre recebemos, né, ajuda, seja através das palestras que nós recebemos, através dos livros que falam de Chico Xavier, né, através dos livros que o Chico nos otorgou, né, nos trouxe, né, principalmente os livros de André Luiz, né?
fala muito da vida espiritual, nos alerta sobre vários perigos, né? Muito interessante. Estradas e máquinas. Opa, vamos cá de novo, carro de novo. No entanto, exige que pense com a própria cabeça e ande com os próprios pés. Isso aí, né? É tarefa de cada um de nós. Ninguém vai fazer o serviço que nos cabe. Firma Kardec, Allan Kardec. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Ninguém consegue enganar nosso Pai, né? Desencarnou, meu amigo, nós estamos diante da verdade, né? Não tem como. A gente aqui pode usar as máscaras sociais e tudo, mas quando chega a verdadeira vida, somos o que somos, né? Eu sou, né? E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona nos caminhos, adverte nos versículos 33 do capítulo 3 no Evangelho de Marcos. A gente sempre conhece muito vigiar e orar, né? Mas esse olhar que somente no Evangelho de Marcos tem, ele é muito importante. Olhar, né? Como caminha a sua vida, como caminham as suas atitudes, como as pessoas te recebem, como a vida está te recebendo, que os acontecimentos que estão acontecendo, né? Sua volta. E a gente sempre busca, às vezes, colocar a culpa na natureza, a culpa no outro e tudo, e esquece de olhar para dentro de si também. O que eu estou fazendo? Né? Aí depois poderemos fazer o vigiar e podemos orar e pedir ajuda, né? Lembrando novamente daquela passagem que nós lemos hoje de Paulo, né? Diante da dúvida de como continuar sua caminhada dentro do Evangelho. Ouvindo os conselhos de Pedro, né? Então, muito interessante a gente ter esse ponto aqui que Emmanuel, né, está nos trazendo, nos lembrando do Evangelho de Marcos. Inclusive, tem uma mensagem, eu não me lembro qual livro, se é Fonte Viva, o Pão Nosso, Via de Luz, eu não me lembro qual deles, né, que tem essa passagem e o comentário de Emmanuel especificamente sobre isso. Observamos que o apelo à prudência não inclui simplesmente vigiar e orar, e sim começa com ampla objetividade, pelo imperativo categórico de orar. Quer acrescentar mais alguma coisa, Genivaldo? Fausto? Eu estava ouvindo vocês falarem do texto, né? E aí eu estava lembrando lá do ação e reação, a respeito da leitura do texto anterior, que o Genivaldo estava comentando. Então eu estava lembrando da história do Leonel e do Clarindo, que eles eram irmãos do Antônio Olimpo, né? Antônio Olimpo era dono de uma fazenda, e para ele ficar com toda a herança, ele acabou matando os dois irmãos, o Leonel e o Clarindo. E aí, os dois, no mundo espiritual, logo que chegaram lá, foram abraçados pelos espíritos mais trevosos, né? E aí eles começaram a aprender. Mas a coisa mais importante que eles falam para o Silas, o Silas pergunta mais ou menos assim para eles: mas como é que você consegue identificar essas coisas, né, esses sentimentos no encarnado? Então ele responde assim: nas escolas de vingadores, nós aprendemos que todos têm um desejo central. E na maioria das vezes, esse desejo central é que nos abre as portas para o que nós precisamos fazer.
Então, voltando um pouco lá naquele texto anterior que o Genivaldo comentou, os desejos centrais nossos é aqueles que a gente precisa tomar mais cuidado, porque é ele que nos leva ao, não é ao sofrimento, mas a aumentar a nossa responsabilidade. E para aquele que desencarna, para aquele que volta para o plano espiritual, esse desejo central vem junto. E quando ele vem junto, ele traz o sofrimento para uns e traz para outros a dificuldade de se libertar. Então, ficam tão presos à matéria, às coisas pessoais, né? As necessidades que tinham na Terra. Por exemplo, a do Luiz, que era filho do Antônio Olimpo, qual era o grande desejo central dele? Era possuir, adquirir o que ele pudesse, a qualquer custo. Então, se ele precisasse, se ele quisesse uma fazenda, e ele precisasse agir de uma maneira agressiva e prejudicar o dono daquela fazenda para que ele vendesse a fazenda para ele, ele faria. Então, esse espírito, quando desencarna, ele leva isso junto. E daí vem o sofrimento. Né? E o que isso traz para a gente? Quando a gente ouve os espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas, que vêm sofrendo, muitas vezes estão ainda tão ligados ao corpo terreno, outras vezes vêm porque sofreram acidentes e tiveram uma morte brusca, mas tem aqueles que estão ligados às partes materiais, aos apegos materiais. Esses são os mais difíceis. Porque a vontade desse espírito de ficar preso àquilo que traz uma satisfação para ele é muito grande. É muito grande. E aí, ele arruma tudo quanto é desculpa e tudo quanto é motivo para ele não se largar daquilo. E aí vem, né, a nossa parte. Como é que é o título desse capítulo aqui, Antônio? Compaixão e justiça. Porque quando você lida com o encarnado, você está de frente a frente para ele, você está vendo, você está olhando, você está ouvindo. Quando você lida com um espírito desencarnado que está preso, como o Genivaldo citou lá atrás, nas posses materiais, em casa, em dinheiro, né, em tesouros, o resto nada tem valor. Então, para a gente ter compaixão e justiça por esses espíritos, sem ver o semblante dele, apenas ouvindo, talvez seja mais fácil nós falarmos.
Mas tem um detalhe. Ele sente a nossa vibração. E se em algum momento a gente tiver algum ponto que coincide com o dele, ele vai dizer assim: você não é muito diferente de mim. E aí, se a gente não... As últimas 3 palavrinhas lá embaixo, lá no final da página, vigiai e orai. A gente não consegue ajudar esse irmão. Por mais que a gente tenha compaixão e queira ser justo com ele. Justo no sentido de fazer ele libertar desse sofrimento que ele está trazendo, dessa angústia que ele vive, porque para ele isso não é uma angústia, mas é. Porque na hora que algumas oportunidades são criadas pela benevolência divina, eles têm momentos, flashes de percepção do que é aquele sentimento que há muito eles não têm. Eles não sabem o que é, que deixaram de sentir que é o ser amado, que tem um pai que perdoa, que tem um pai que alivia a dor, tem um pai que acalenta as tristezas, as mágoas, e que estende a mão e diz: vem, meu filho, comece de novo. Eu não lembro se foi Bezerra de Menezes ou o Toninho da Rocha, não é? Teve um outro, que ele disse que uma das 3 coisas mais difíceis quando o espírito desencarna são o apego, as paixões terrenas. E isso é o que nós levamos daqui. Bendito seja a doutrina, e o Emmanuel bate muito também em cima disso, que a gente deve se libertar dessas vontades, dessas paixões humanas. Então, imagina, misericórdia de Deus, imagine a situação de um espírito que está apegado, que está envolvido num processo ambicioso de acumulação. Ele desencarna, leva isso com ele. Quem é que ele vai procurar? Quem é que ele vai encontrar? Aqueles que estão na mesma frequência que ele. E quando ele está encarnado, quem é que vai estar se aproximando dele? No caso aqui do Luiz, eram os 2 tios, o Leonel e o Clarindo, que faziam o quê? Incentivavam o Luiz a adquirir essas coisas a qualquer custo. Porque em um momento ou outro, o que iria acontecer com ele, com o Luiz? Ele iria ser pego. E aí ele iria, provavelmente, para uma prisão, ou ele seria condenado aí à justiça, à morte, alguma coisa desse tipo. No caso, né, do livro Libertação, aquela moça que estava sendo sugada
de todas as formas, é porque ela tinha um pensamento ruim? Não. Mas ela não conseguiu ficar firme no orar e vigiar dela, no olhar. E aí, a misericórdia divina fez o quê? Bom, essa moça não pode continuar sofrendo. Mas temos uma mãe que tem um filho que está lá há 600 anos nessas condições. Faz parte. Então Deus abre os seus braços, junta todos aqueles que podem trabalhar nesse serviço para Ele, para aliviar o coração dessa mãe, para fortalecer aquela irmã que está sendo obsidiada. Ele junta tudo, ele abraça, ele envolve e fala: cumpram a sua tarefa. E aí os espíritos vão. Quando nós estamos no trabalho mediúnico, nós não estamos ali porque é um compromisso meu com aqueles com quem eu tenho dívida a pagar. Isso pode ter sido lá no começo, quando todo mundo começou. Mas 25, 30 anos, 40 anos depois, são as mesmas quantidades de dívidas que você tem? Não, ela já diminuiu. Façam as contas. Se por 30 anos você, a cada semana, você receber 3 espíritos seus, quantos serão auxiliados em 30 anos de trabalho? Mas eu tenho 1.300.000. Tem. Mas quantos foram preparados para essa encarnação? Não foram esses 1.300.000. Foram aqueles que nós estávamos aptos a auxiliar. Fora isso, também, a misericórdia divina nos concede a bênção da caridade para com o próximo, para com aquele que não tem nada a ver conosco, mas no momento em que ele desencarnou, que ele, já depois de um tempo de desencarnado, ele está lá em sofrimento, em angústia, ele está lá sofrendo dores, porque ele estava numa loja e o teto desabou e ele foi perfurado corpo por um ferro, porque um móvel pesado caiu em cima dele, ele fica naquela agonia, e um dia ele se entrega a Deus. E aí, vem de cima e fala: filhos, levai ao pronto-socorro. Aí os trabalhadores do Cristo vêm, pegam aquele espírito e traz ao centro. Nós fazemos parte do trabalho da misericórdia de Deus. Compaixão e justiça compaixão, talvez cabe a nós, a justiça não sei. Mas se nos foi enviado, é porque é justo. E somos capazes. E somos capazes de doar aquilo que temos de melhor. Por isso, o irmão Bento sempre foi muito categórico nisso. Ajude, faça, que nós cuidamos de vocês. E aquele que não tem fé, porque está passando por provações difíceis e acha que está sendo esquecido, infelizmente,
não está sentindo o gosto do remédio. Ou não quer o remédio, como foi dito lá atrás. Né? Aquele que não quer, passa. Seu microfone está fechado, Antônio. Eu sei. Consegui abrir agora. Faustinho, quando a gente inicia os estudos da mediunidade, né? Somente quando a gente estava estudando o livro Diálogo com as Sombras, sempre teve um ponto que sempre me intrigou muito, que são esses espíritos obstinados no mal, no poder, né? Como o Gregório, né? No livro Libertação que você citou aí. Eu lembro que a gente conversando, estudando o livro, conversando, muitas vezes com a ajuda da espiritualidade, né? E a gente fez a pergunta, por que isso, né? E eu tive uma explicação que eu achei muito interessante, que diz assim, que esse processo de arrependimento, que é o primeiro passo, né? Depois tem um processo de autoavaliação, que é a expiação, que é essa questão de você se ver, né? Parte dos erros e tudo, e o processo de reparação. Eu lembro que o espírito que estava nos orientando, ele falou assim, a grande dificuldade, o espírito que errou muito, que tem uma carga de erros muito grande, ele tem conhecimento, né? Desenvolveu a cultura, tem conhecimento, muitos deles conhecem do Evangelho, conhecem o livro dos Espíritos, a doutrina espírita com profundidade. Mas ele diz assim, o grande problema não é esse. Porque eles veem o tamanho do esforço que eles vão ter que fazer. E se esquecem da misericórdia divina. Se esquecem que o amor cobre a multidão de erros que nós cometemos. Mas para quem cometeu muito erro, é muito difícil ter essa confiança na misericórdia de Deus. Então, eles preferem ir evitando as reencarnações reparatórias, eles vão adiando a reencarnação, permanecem no mundo espiritual durante, às vezes, 1 milênio, 2 milênios, até que não tem jeito mais, né? Onde são, vamos dizer assim, reconduzidos à encarnação compulsória, que só ocorre para esse tipo de comportamento, né? Aí eu fiquei pensando realmente assim, como é importante a gente ter noção da misericórdia divina, mesmo nós que erramos muito, que temos dívidas, vamos dizer assim, com o passado, grandiosas, né? Que vão exigir de nós um esforço muito grande e tudo. Mas quando a gente toma consciência disso, que através da caridade, né, através desse exercício, nós somos capazes de dar passos largos com a ajuda de Deus. Porque Ele não quer nos fazer escravos dos nossos erros. Ele quer a nossa libertação. Mas há que nascer em nós um desejo sincero, né, uma vontade sincera, forte, de querermos passar por esse caminho. Você vê que Paulo de Tarso, por esse desejo, por essa compreensão, numa encarnação, praticamente, ele consegue cumprir esse estágio. E todos nós temos essa possibilidade, mas precisamos confiar plenamente na misericórdia de Deus. Será que a gente pode tirar uma grande mensagem, né, do estudo dessa noite? É que a gente pensa nisso. Erramos muito? Quem de nós não errou? Quem de nós não tem dívida? Mas será que nós estamos fazendo um movimento em direção ao arrependimento, um movimento em direção à expiação e reparação, sem ficar preocupado se vai doer muito ou vai doer pouco, mas confiando plenamente na bondade e na misericórdia de Deus? Porque a justiça, como o Fausto colocou, com certeza não é nossa. Nós não temos condição de nos tornarmos justiceiros, sem dúvida nenhuma. Porque a justiça vem de Deus. Por que ela vem de Deus? Porque a lei de justiça, amor e caridade, é essa lei regida por Deus, não por nós. Então, essa, eu diria assim que é uma forte mensagem, né, desse estudo de hoje. Então, aqueles espíritos que por acaso estejam aqui,
participando dessa reunião, que estejam com dúvida de dar esse passo, né, em relação a se manifestar nas reuniões mediúnicas, em buscar orientação, de buscar um caminho de retorno à carne, de ter, lembrem sempre disso. A misericórdia divina estará sempre presente em nossas vidas. Que Deus não nos quer como escravos do erro, mas sim como almas vencedoras no bem, vencedoras no amor. E essa confiança, essa fé que nós podemos desenvolver em nossos corações será a chave de nossa libertação. Se é de tudo isso que nós estudamos essa noite, é o que eu consigo, né, trazer em palavras do que eu estou sentindo, né, na mensagem dos irmãos que aqui se encontram, nos orientando e nos guardando no amor. Peço a Jesus que essa mensagem possa tocar todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a misericórdia de Deus, infinita, sem dúvida que ela não é cega, mas que ela estará sempre presente, cobrindo, né, através do nosso amor, a multidão de erros que nós já cometemos. E vamos nos libertar, que o amor tem essa força. Genivaldo, você quer fazer o encerramento para nós, meu irmão? Posso fazer. Maravilha. Nós agradecemos muito por estarmos aqui reunidos, né, estudando, e agradecemos por essa chuva benfazeja, que refresca esse verão e, ao mesmo tempo, tanto bem faz para a natureza, né? Então, por tudo isso, nós queremos que a nossa vibração, o que a gente tem de melhor no coração, possa ser encaminhado até a nossa casa de trabalho, esse juntamento de energia com um buquê de flores, cada um com o seu tipo, cada um com sua cor, cada um com o seu padrão, né, vibratório. Mas a gente quer oferecer até aos nossos irmãos que tanto necessitam nos atendimentos que fazem encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja.